Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a tia Amanda e hoje eu vou te ensinar a fazer esse recurso criativo para sua aula de EBD das crianças. Aqui é uma TV, faltou uma antena aqui, mas é uma TV. É uma TV onde nós vamos passar um filme, uma história bíblica. Esse recurso eu fiz para contar a história da EBD, da irmã que ajudou a salvar o seu irmão, a história sobre Miriam, da nossa segunda aula da EBD já está disponível aqui no canal se você quer ver o vídeo contando a história. Entra aqui no card que eu deixei e acesse a aula. Então, você pode estar fazendo não somente essa história, mas qualquer outra história aqui no Sulfite para estar contando para suas crianças de uma forma diferente, né? Diferente, que elas vão amar. Eu tô encantada com esse daqui até agora, gente. Tô apaixonada. Se eu achei lindo, imagina as nossas crianças. E o arquivo para impressão aqui dos desenhos já está disponível lá no Facebook para você só baixar e imprimir. Então, bora pro passo a passo? Coloquei ela, fiz um pouquinho maior que ela, então ela tem 30 centímetros aqui de comprimento por 22 centímetros. E coloquei aqui um tanto de 5 centímetros para fora, para ser a bordinha da nossa TV. Então, aqui tem 5 centímetros a bordinha da nossa TV. Você vai fazer 2 vezes esse quadrado maior, né? A primeira vez, você vai fazer vazado, que vai ser onde vai passar o filme, e o fundo da sua TV. Então, se você quiser reproduzir o tamanho final 2 vezes, você vai precisar de faixas, aqui de papelão, 3 faixas, de tamanho de 10 centímetros de largura, que nós vamos colocar aqui nas laterais. E uma faixa com 12 centímetros de largura. Por quê? Nós vamos depois dobrar aqui e colocar velcro para poder dobrar assim e não abrir a tampa, a parte de cima. Então, essas são as medidas que nós vamos usar. Bom, então aqui eu vou estar começando a colar. Você pode unir aqui com cola quente, colando aqui, ou fita durex. Eu vou usar fita durex, porque às vezes você pode não ter habilidade com cola quente, não ter a maquininha, então nós vamos usar um durex, tá bom? Então, vou cortar aqui os pedacinhos e começar a juntar aqui as partes. Posiciono a parte de cima aqui e passo uma fita pressionando pra baixo, assim. Aqui onde nós colamos é a parte de baixo da nossa TV, então é a parte que vai ficar assim, a base. Aqui nas laterais, a gente vai colar esse daqui, que é o pouquinho menor, então a gente vai colar aqui. Eu esqueci de falar pra vocês o seguinte, tem que fazer 2 furinhos de acordo com o tamanho do seu cano. Você vai precisar de um cano, eu tenho esse aqui em casa, eu cortei do tamanho, então a boquinha dele, você vai colocar aqui no papelão, vai passar a caneta ao redor e furar. Furar e de maneira que ele passe e gire. Se você, uma observação muito importante, se você fizer a sua TV com EVA nas bordas, você tem que fazer um pouquinho mais larga essa boca, porque o EVA ele é grosso e quando você dobrar pra dentro, ele vai ficar mais pequeno o espaço e o cano não vai passar. O cano tem que ter essa flexibilidade para ele poder girar. Eu, no caso, vou passar laminado, que é um papel muito fininho, então não tem problema, então eu deixei exatamente do jeito que eu desenhei. Então, os que estão com os círculos, a gente vai colocar do lado aqui. Aqui ficou pronta a estrutura dele, né? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, passei durex bem firme, tá bem firme, o papelão já é duro dessa caixa. A intenção era ter colocado a parte estampada do papelão pra fora, mas eu acabei esquecendo. Então, se você se lembrar desse detalhe, é bom, porque dentro eu não vou encapar. Daí, aqui no fundo, eu deixei o papelão liso. Então, todo o papelão já tá aqui, a caixa. Na tampa vai ficar aberto por enquanto. E na parte de cima,
Só passei fita aqui. Aqui vai ficar aberto porque vai ser tipo uma espécie de tampa. Que a gente pode pôr velcro lá de fora. Ou, em vez de pôr velcro do lado de fora, dá pra pôr aqui dentro. Encaixar aqui e fecha mesmo, ó. Fica certinho. Então, agora a gente vai passar laminado, papel laminado nessa caixa toda. Então, aqui, ó, papel laminado vermelho, eu escolhi essa cor. Vou tá passando na caixa ali e vou tá colando com cola escolar. Não vou passar cola quente, vou passar cola escolar porque vai dar tranquilo pra fazer esse trabalho, né? Então, vou começar a colar. Então, aqui toda a nossa caixa já passei o laminado, ó, tudo aqui passado laminado. Aqui na nossa tampa é aberta. Aqui, ó, tampa aberta para poder encaixar. E agora nós vamos fazer furinhos aqui, ó, na onde vai passar o cano. Furinhos mesmo, buraquinho aqui pra passar o cano. Então, aqui a gente vai achar e vai furar. Atravessar lá no outro ponto. Aqui. Depois aqui a gente recorta, faz algum círculo ao redor aqui. Não tem problema, a gente dá acabamento depois. Então, aqui eu fiz algumas tirinhas de EVA. Várias tirinhas de 1 centímetro. Pra gente tá fazendo acabamentos na nossa TV. E aqui tá a impressão do arquivo. Então, a ordem aqui é a seguinte, né? A gente começa do fim pro começo. Então a gente vai emendar a última cena aqui com a anterior. É de baixo pra cima. Então, a gente vai aqui, ó, virar as páginas. E eu vou passar fita pra unir essas folhas. Passar durex. Tinho aqui. E unir. Então, vamos lá. Nós vamos agora que já colei tudo aqui a estrutura do nosso desenho da TV. Agora, nós vamos pegar o cano PVC. Pra vocês verem, eu fiz até uma gambiarra, porque eu não tinha um cano inteiro do tamanho. Então, eu juntei dois e não vai dar pra ver. Então, o que importa é que dê o tamanho aqui que eu preciso pra minha TV. Então, como que a gente vai colar? Nós vamos começar de baixo pra cima. Então, por isso que a gente começou a colar do último desenho pro começo, pra já ficar certo. Então, já virei aqui. Eu vou passar uma fita durex aqui embaixo.
Então, como o desenho vai virar, passar a fita durex aqui, no finalzinho. Finalzinho do desenho. Aqui. E agora, colocar o cano posicionado aqui no... Não, tem que ver o tamanho aqui, né? Tem que ver o tamanho ali. Aqui. Então, ó, deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Eu tava colando sem medir, então, você coloca o cano aqui mais ou menos, pra você ter noção de quanto que vai ficar. Por exemplo, 3 dedos aqui, 3 dedos aqui, centraliza. Se quiser, faz uma marquinha da onde vai começar o desenho. Então, vai começar aqui, ó, na minha unha marcada. É nesse espaço que nós vamos colar. Então, deixa eu puxar aqui, deixa eu empurrar mais pra trás. Empurrar aqui pra vocês verem. E vou colar aqui. Aqui a fita já pegou. Só passar pra dentro a fita. E agora, acho que é a parte mais fácil, que a gente vai enrolar o desenho. Então, agora a gente vai enrolar com muita delicadeza esse desenho. Colocar ali dentro da caixa. Como vamos fazer isso? Passando ali. Então, aqui já colocamos um lado. Agora, aqui em cima eu já vou pôr o cano. Então, aqui em cima eu já tô colocando aqui, ó, o cano. Vou atravessar ele do outro lado. Aqui, ó, atravessei. E agora, nós vamos passar uma fita nesse comecinho e no cano. Igual a gente fez lá embaixo. Tá saindo, gente, tá saindo. Então, agora eu vou começar a colar as tirinhas aqui, tudo na TV. E aqui no cano, eu vou estar colocando uma fitinha de brilho aqui de EVA só pra dar um charme. Vou mostrar pra vocês como que eu vou estar fazendo a minha decoração. Então, eu fiz essa moldura, se assim podemos dizer, pra deixar aqui, ó. Eu quero aqui redondinho. Então, eu medi o tamanho daqui, fiz uma bordinha um pouco maior pra dar certo aqui. Então, eu vou colar. Então, aqui nós vamos puxando. E aqui, gente, um detalhe que eu recomendo pra vocês. Quando vocês for colocar os canos, meçam a altura que você vai colocar aqui no cantinho. Por quê? Quando for furar. Aqui eu vi que ficou mais alto que ali, né? Ficou torto. Então, dê atenção a isso no começo. Então, a gente vai levantando, vai mostrando a história, contando a história para as crianças, né? A história começou no Egito. Aqui é Joquebede, sua família. Que é para falarmos sobre a história de Moisés, a irmãzinha que ajudou a proteger o irmão, né?
Olha que legal, gente. Ficou muito bom. Eu gostei muito para uma primeira caixa, a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de recurso na TV, né, que a gente fala. E assim, se eu tô amando, imagina as crianças vendo isso, vão ficar apaixonadas. Olha que legal. Aqui a Miriam falando com a princesa, que ela conhece uma mulher que pode cuidar dessa criança, né, dar leite para ela. E a própria mãe, Joquebede, vai estar amamentando seu filho até que ele venha desmamar, para que ela entregue de volta a princesa. Então, assim, meus amigos, ficou muito bom. Para a primeira vez eu estou admirada. Recurso criativo aí, usando o que eu tenho em casa para estar ministrando no coração das nossas crianças, impactando eles aí com a palavra de Deus. Ai, gente, gostei muito. E vocês? Contem aqui pra mim nos comentários.